Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do C-Talks. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, Marco Cardoso. Vamos para mais uma grande entrevista aqui, mas já falando para vocês que nós lançamos uma plataforma chamada NetVisor, né, e vocês podem acessar e se cadastrar e tornar-se membros em www.netvisor.com.br. Temos também o site agora do podcast, né? Que o pessoal pode entrar lá. É isso aí, www.podcitalks.com. Bom, apresentar aqui hoje o nosso convidado, executivo com mais de 3 décadas. Isso foi maldade. Oi? Não, a gente não fala em décadas, não. Isso foi maldade, mas... Wilson. Briga com ele depois, tá? É. Executivo com mais de 3 décadas de experiência, liderando áreas de tecnologia, comercial, operacional, marketing, produtos e inovação, expertise na definição e execução de estratégias para crescimento de receita, expansão de mercado e desenvolvimento de novos negócios, experiência comprovada em transformação digital e na liderança de tecnologia em grandes empresas, executivo premiadíssimo, né? 100 mais influentes de TI 2024, executivo de TI do ano 2023, vencedor do prêmio 100 mais inovadores no uso de TI no Brasil de 2022, todos pela IT Media e IT Forum, né? Uma das mais respeitadas aí premiação do Brasil. Bem-vindo, Wilson Leal. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, dos amigos aqui. É importante esse podcast e faço questão de estar aqui com vocês prestigiando. Frases bonitas aí, né? Frases bonitas não, prêmios merecidos, né? Poxa, bem bacana. E você não sabe, viu, Maria? Na verdade, o Wilson não é só TI. O Wilson ocupou cargos diferentes dentro das últimas empresas também, né, Wilson? Então a gente tem uma trajetória agora um pouco maior, né? Com as décadas aí de experiência, a gente começa a ter outras trajetórias e dá um background bacana, né? Começa a complementar não só a visão de tecnologia, mas a visão de negócio, que hoje é importantíssimo. Talvez a gente trate desse assunto, né? Sim. A evolução das pessoas de TI, a evolução dos executivos de TI, de ser muito mais estratégico hoje do que propriamente de tecnologia. Estávamos falando na gravação anterior aqui que TI hoje é muito mais estratégico do que no passado, né? Sempre foi uma parte importante, não necessariamente o core do negócio, mas hoje não tem como dizer que TI não é estratégico, né? Qualquer coisa que você desligar, você para com quase todas as operações hoje em dia. Não importa que tipo de negócio. Se você imaginar o banco, ou o que aconteceu até recentemente, né, a CrowdStrike, não foi? Eu acho que teve uma pane ali, alguma coisa, alguma atualização que parou um monte de coisa, e aí não sobe avião, não vende remédio, não vende seguro, banco não funciona, então é complicado, né? É bem complicado. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar assim, vamos com calma. Vocês já estão entrando no assunto aqui, mas eu quero entender a história do Wilson. Sim, mas a gente vai chegar lá. É que eu não queria perder essa puxada. Então deixa, eu permito. Não, eu acho que o que você disse é importante, Marcos, que antes TI era só custo, né? Vamos ver quanto custa a TI, né? Tem muitas empresas que ainda encaram dessa maneira, que TI não é um custo, TI é investimento. Se a gente não investe em TI, com toda a defasagem que existe em várias empresas que não investem em TI, a empresa uma hora vai parar, ou por motivos de obsolescência, ou por motivos de obsolescência, ou por motivos de falta de profissionais que se interessem por trabalhar naquela empresa, né? E o que você disse é importantíssimo. Hoje, toda empresa é movida por TI, né? Então, você não emite uma nota fiscal, você não sai um caminhão, não decola um avião, não consegue fazer uma venda, né, nos portais, que hoje praticamente tudo é online. Então, TI hoje é muito estratégica, não só para manter a operação, mas também planejar o próximo passo da empresa no futuro. Muito bom. Certo. Agora faz a puxada aqui. A minha seguidora do roteiro aqui, ela não deixa escapar. Antes da gente se aprofundar nesse tema, eu vou puxar um pouquinho para entender a sua história mesmo. Né? Conta um pouquinho aí, lá atrás, onde você nasceu. Bom, vou tentar ser rápido, né? Porque por décadas aí vou tentar resumir em pouco tempo, né? Eu nasci aqui na Moca, em São Paulo, sempre morei em São Paulo, aqui na capital. Então eu sou da Zona Leste de São Paulo, Moca, é um bairro muito tradicional, um dos bairros mais velhos aqui, quem conhece São Paulo, né? E, assim, cresci na década de 70, então a gente crescia na rua, né? Era brincadeira de rua, era tudo bem diferente de hoje, né? A gente vivia na rua e uma grande paixão sempre foi futebol,
né? Então eu era o dia inteiro fazendo alguma coisa e futebol junto. Eu era bom, era muito bom, não era, né, eu tinha consciência que não era, eu era acima da média, mas não era tão bom assim para ser um jogador profissional. Então, ok, né, recolhi as minhas expectativas de futebol e comecei, recolheu a chuteira, né? Recolhi a chuteira. Falei, acho que é importante a gente estudar, né? Vamos fazer uma carreira mesmo profissional de trabalho normal, não de futebol. E na adolescência é gozado que naquela época assim, a gente tinha muito menos informação do que tem hoje, né? Eu acho que os nossos pais também ajudavam muito menos que nós ajudamos nossos filhos hoje, né? Sobre direcionamento, sobre ajudas, né? E na época não tinha muita ajuda dos meus pais sobre o que fazer, né? E falei, cara, eu vou fazer vestibular para tudo que é lado, né? Qualquer curso que entrar e depois eu decido. E eu gostaria de ser veterinário. Eu tenho muita afinidade com pets, né? Com cachorro principalmente. Então, na adolescência sempre tive cachorro. Eu tinha uma afinidade muito grande com isso. Eu falei, vou ser veterinário. Era uma expectativa minha na época. Mas como era de classe média baixa, não tinha como fazer um veterinário, ainda fora de São Paulo, né? Eu tinha curso fora de São Paulo na época, o dia inteiro estudando, ou seja, não tinha como me sustentar, me bancar. Meu pai não tinha como fazer isso com veterinário. Então, isso meio saiu fora da minha realidade e eu prestei curso para tudo que é profissão. Economista, né? No vestibular, economista, administração, tecnologia, economia, sei lá, etc. E tinha um amigo meu, passei em todos, mas tinha um amigo meu que jogava comigo no time, ele trabalhava numa empresa do governo, tecnologia do governo, né? Da Serpro, acho que já era Serpro na época. Sim. E eu ia na casa dele de vez em quando, vi um monte de cartão perfurado, aquelas, né, listagem, aquelas tranqueiradas lá. Falei, nossa, que é isso, cara? Ele tentava me falar, não, isso aqui mexe com TI, não lembro como, processamento de dados, né, essas coisas. E eu falei, nossa, que interessante e tal, né? Não sabia o que era, mas achei bacana tal. E passei em todas, falei, vou fazer tecnologia. Fiz tecnologia no Mackenzie, né? Escolhi esse curso, mais por proximidade com meu amigo que tinha lá os formulários, os cartão perfurados na casa dele, do que por conhecimento. E, assim, uma coisa legal, assim, que eu acho que é importante, sempre falo, é que lá no curso eu me identifiquei muito com lógica, né? Porque acho que TI é muito mais lógica do que realmente a habilidade de programar. Programar vem paralelo, vem por... consequência, né? Consequência, né? E eu vi pessoas que estavam comigo que não tinham essa habilidade, não tinham jeito para trabalhar com tecnologia no nível que na época era muito programação, né? Sim. Era muito mais programação do que hoje que tem muita coisa diferente. PO, PMO, não tinha essas coisas, né? Não tinha muitas divisões, muitas possibilidades diferentes. Era pouquíssima, né? Era muito mais programação. Então tinha gente que não tinha a mínima cacuete para trabalhar com isso. Então ali eu já vi que falei, cara, puxa, tem que ter mesmo, para trabalhar com TI tem que ter doma, tem que ter um lado muito mais lógico, nem exato matemático, não é isso, é mais lógica mesmo. Então ali já comecei a ver diferenças, quem tinha habilidade ou não, sabe? Eu comecei a perceber, pessoal, esse cara não tem habilidade nenhuma. Então isso ajuda bastante a gente também, né? Sim. No crescimento, a saber quem que você põe no time, quem montar seu time. Aí você começa a ter essa visão, pô, esse cara é melhor ali, melhor aqui. Então você começa a ter essa habilidade que eu já comecei a perceber isso lá na faculdade. E aí o resto é história, né? Aí você começa a trabalhar e faz de tudo aí até chegar no momento atual. Legal. Mas antes de você começar a trabalhar, seu pai e sua mãe, como é que era a história assim? Deles, de onde eles vieram, são brasileiros também. A Moca é um bairro muito, ou era, hoje talvez não tanto, mas um bairro tradicionalmente de italianos, né? Né? Um pouquinho sobre minha mãe, ela é de São Paulo, né? Nasceu aqui também, morou aqui. O meu pai, ele é filho de lituano, né? Então, os avós, meus avós eram lituanos dele, do lado dele, e assim, ele era um cara muito duro, né, sabe, nesse lado, assim, tá duro pra caramba e tal, e ele trabalhava no pode falar empresas aqui? Pode falar, sem problema. Ele trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, né, naquela época, então ele era supervisor de lojas, né, então ele tinha várias lojas, supermercados, né, então ele supervisionava vários mercados, interior, depois foi para São Paulo, vários, eu lembro que ia com ele levava no carro, a gente ia nas lojas com ele, ficava lá brincando, estudando, não lembro. E ele que cuidava disso, minha mãe era dona de casa, né? E família tradicional, assim, né? Normal, chegava lá, trabalhava, ia para casa, assim, nada diferente, né?
E foi um crescimento foi bacana. Tenho 2 irmãos, né? Um já faleceu, um outro ainda está aí, ele mora no Rio de Janeiro. E foi uma infância tranquila, normal, né? Meu pai muito rígido e tal, mas eu aprendi muito com ele, assim, alguns conceitos básicos de vida, né? Que é tipo assim, ética, né? Muito forte, lealdade, sabe? Justo, acho que a parte de justiça com ele é justo, né? Falou, tá falado, é assim, então ele não... Essa parte de ser justo é uma coisa que eu fico muito na memória do meu pai. Meu pai me influenciou bastante. Por Muito isso que bom. eu perguntei, né? Para entender, né? Porque às vezes muito do que a gente vem, obviamente, da educação que a gente teve, não só em casa, na escola, da sua religião, de um monte de coisa, né? E aí a gente vai entendendo as pessoas ao longo dessa trajetória, né? Inclusive, você mencionou aí que teve uma influência de um amigo, né, ali para escolher uma área, né? E aí está a importância da gente se cercar de pessoas ali exatamente que vai nos alavancar de alguma forma, né? As pessoas certas do nosso lado, seja na amizade, seja em tudo na vida. Então é bacana passar essa mensagem até para os mais jovens, né? Se cerquem de pessoas que te ajudem ali, te coloquem para cima, te direcione, né? Porque faz parte da nossa vida. São aí, sempre você perceber, você é influenciado, né? Então é importante você escolher realmente por quem que você quer ser influenciado. Influenciado assim no bom sentido, de você, poxa, aquele cara lá, acho que ele tem um pensamento correto, aquele cara lá está indo para um caminho legal, então vou me aproximar para não escutar, né? Tem várias pessoas que chegam para mim hoje, né? Se aproximam querendo entender, poxa, cara, que curso que você acha que eu devo fazer, sabe essas coisas, né? Você acha que eu estou indo para o caminho certo aqui? Você acha que eu tenho que estudar outras coisas? Você acha que eu tenho que trabalhar diferente? Então isso é uma maneira de influenciar, né, que a gente faz sem saber, né? E tem pessoas que têm coragem para chegar para você e te pedir alguma ajuda, mas tem outras que só observam. Então acho que é importante que você falou, né? Saber quem você observa, né? Como observar, ter coragem de falar, de perguntar, ter coragem de falar, cara, me ajuda aí, né? É importante esse lado de escolher as pessoas para você mirar, né? E conseguir crescer. Eu também fiz isso, né? Tenho os meus mentores aí, né? E é importante, ter mentores é muito importante na carreira da gente, né? Acho que ajuda tanto que na nossa época era um pouco mais difícil, né? O que você falou, né? A gente nem discutia muito com os pais o que a gente iria exatamente fazer, a não ser aquelas famosas brincadeiras. O que você quer ser quando crescer, né? Bombeiro, piloto de avião. Médico e engenheiro. Então não tinha muitas opções, né? Hoje, com o ramo que tem, né? Você comentou, né? Só em TI, são tantas possibilidades que é importante conversar com especialistas, né? E não ter só uma opinião, né? É sempre importante ver outras opiniões também. Isso que você falou é bem bacana. Uma pessoa da área comercial, sabe, de seguros, me ligou aí, nem um mês atrás, falou, olha, almoço até, falou, tô chegando num ponto na minha carreira que eu só sei comercial, né? Só sei vender, assim, né? E, cara, daqui a pouco será que isso vai ter espaço? Então ela está preocupada com isso. Falou, eu estou pensando em fazer uns cursos, estou pensando em fazer tecnologia, o que você acha? Falei, sabe, então isso que você falou, essa procura, é muito legal. Falei para ela, olha, tecnologia tem N áreas em TI, né? Não é só programação, né? Falei, você pode ser várias coisas que não precisa de técnico. Você pode ser umas áreas um pouco mais administrativas, né? Um pouco mais de estratégia, não desenvolvimento, não técnico, né? Eu falei, sério? Não sabia? Então, assim, acho que às vezes o nosso papel também é divulgar um pouco mais isso, né? Sim. Tecnologia tem muito déficit de pessoas, né? Você não consegue encontrar já especialistas, tanto em desenvolvimento, quanto em algumas outras tecnologias ou habilidades que a gente necessita hoje no dia. Então, assim, você vê várias áreas de TI que não tem gente. Sim. Você tem o cara vale ouro, né? E sai facilmente para outro lugar, né? Segurança da informação, uma coisa muito demandada. Dados. Então, a gente... Gestão de projetos agora, mesmo assim, né? Também, né? Apesar de ter bastante curso de gestão de projetos, eu acho que ainda falta muitos bons gerentes de projetos. Acho que os POs é uma profissão, profissão nova para mim, que é hiper importante agora. E a preparação para um cara desse, como é que faz, né? Então, é legal a gente conseguir... falar um pouco mais sobre isso, né? Explicar de uma maneira mais simples, porque a gente fala assim, para nós é fácil que a gente está no meio. Sim. Mas quem está no meio não tem a mínima noção do que está falando, né? Tem várias áreas em TI. O que é várias áreas em TI, né? Então a gente tem a função, né, Marcon, de começar a falar de uma maneira mais
clara e mais simples para quem é da área de entender que tem objetivos, tem profissões em TI que as pessoas podem se preparar, né? Um curso de PO, que é muito bacana, importante. PMO, que você falou, que é bacana, é super importante, acho a função do PMO, né? Então, são coisas que a gente tem a obrigação agora, que a gente tem mais consciência, de levar isso para as pessoas, né? Para o público no geral, que queiram fazer alguma coisa e entrar na área de tecnologia. Muito bom. E como que foi a sua primeira experiência? Você entrou ali para a faculdade? Onde foi a sua primeira experiência, segmento? Eu nunca tinha visto computador, primeira vez foi na faculdade mesmo, né? Tinha uns mainframeão lá e tal, mas eu nunca trabalhei com mainframe gozada, né? Você não chegou a perfurar cartão, não, né? Só para provas da faculdade, Só né? pra prova. Cobolzão lá, fazia cobol, ia lá, nem sabia o que estava acontecendo, só via uns cartão na mão e mandava outro cara pôr na máquina, ou seja, era um cotovelo do processo. Mas assim, eu comecei a trabalhar com micro, né? Porque não tinha ainda PCs, né? Não tinha nem o DOS, era antes do DOS ainda, o velho, né? Era antes do DOS ainda, né? Então a gente começou a trabalhar com microinformática na época. E aí na faculdade eu comecei a dar curso de Basic, né? Sabe esses cursos para aluno, né? Cursinho básicos assim, né? De programação. Mas o primeiro emprego mesmo, eu comecei a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, de manhã numa, tarde no outro, era uma empresa de contabilidade, né? Que eu cheguei lá naquela e falei, vamos automatizar isso aqui. Fiz um sistema de folha de pagamento, fiz um sistema para imprimir guias de pagamento, sabe? Tinha uma impressorinha lá com uns Maczinhos lá, que na época era... Nem lembro como é que era, dos Macintosh, nem lembro qual que era não sei se era o sistema operacional, CPM, não lembro, né? Então, fez uns sistemas lá que imprimia guia, meio que comecei a automatizar o escritório do cara, né? Foi bacana a minha experiência de programação que eu já tinha e comecei a pôr em prática lá. E à tarde eu fui concursado do antigo INAMPS, que hoje é o INPS, né? O INSS. Era INSS, eu fui concursado do INAMPS, me chamaram, fui lá, trabalhei 6 meses, não consegui trabalhar né, como funcionário público, fiquei só 6 meses. Aí eu comecei, depois da contabilidade, eu comecei a entrar em tecnologia mesmo. Fui para uma indústria mesmo de fábrica, né, com maquinário, indústria de cadernos. Aí você começa a pôr em prática e fazer tudo, né? Porque você tem 1, 2 pessoas numa fábrica, uma indústria inteira, que você tem que passar cabos, tem que instalar sistema operacional, instalar banco de dados, programar, treinar o usuário. A gente se jogou muito no chão, né? Exatamente. Né? Não tinha CPIP ainda. A época dos cabos de rede coaxial, era coaxial, né? ainda. Não sabia onde parava. Quando parava era um inferno. Aí chega o TCP/IP com uns hubzinhos, instala na empresa inteira, passa cabo em tudo que é lugar. Você sabe fazer tudo, né? É legal que nessa época... Sim, isso era muito bom, 80, na verdade. Dava né? uma visão geral da área de tecnologia. TI. Você sabe fazer tudo. Eu sei fazer tudo. Não sei se eu sei ainda fazer tudo, mas eu sabia fazer tudo, né? Desde passar um cabo, instalar um sistema operacional, instalar um banco de dados, programar, pôr no ar, instalar um micro, aquelas placas de rede maldita lá para fazer, entrar na rede, fazer backup, treinar o usuário, pôr no ar os sistemas, a gente fazia tudo, né? Então isso dá uma bagagem muito forte, que eu acho que hoje é diferente. Hoje é bem diferente. Hoje cada um faz seu pedacinho, ninguém conhece nada, não conhece o contexto. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que esse é uma das grandes falhas que a gente tem em geral, né? Porque, de novo, até entendo o caminho que tomou a TI, né? De você ter especialistas para cada uma das coisas, mas às vezes fica com uns gaps dependendo ali, né? Você quer fazer um projeto e aí você tem que envolver 10 pessoas, né? Além de ficar mais caro, porque obviamente você está tratando com especialistas em cada uma dessas pontas, às vezes, se você não tiver uma pessoa muito boa que saiba ver um pouquinho mais além, né? Porque, de novo, quando você programava, você tinha que tomar conta dos recursos, porque os recursos não eram tão abundantes como era hoje. Então você tinha que preocupar com a quantidade que você ia gravar em disco, memória, né? Com memória, né? Então hoje você basicamente é quase infinito, né? É quase infinita essa possibilidade, né? Que você não pega nem erro às vezes. Então, na época, o bug do milênio, quem lembra disso, né, o problema é que para economizar bytes, né, no banco de dados, a gente gravava o ano com 2 dígitos. Em vez de ser 2025, a gente põe só 25, né? Lembra disso? Exato. Porque não tinha espaço em disco para gravar. Porque custava caro. Custava caro. Então você põe o mínimo possível de espaço em disco. Hoje não existe isso. E aí girou-se o bug do milênio, que 25 era 2025 ou 1925, né? Então era o bug do milênio isso. Então, assim, era uma outra época, onde você tinha que saber um pouco mais de tudo, né? E acho que isso ajudou bastante, porque hoje a tecnologia é simples, né? Pelo menos acho que para nós, nossa geração,
as coisas evoluem, mas o conceito é o mesmo, né? Sim. Então, o conceito que eu tenho há 20 anos atrás é o mesmo conceito agora. Mudou o ferramental, mudou a velocidade das coisas, mudou, óbvio, mas o conceito é o mesmo, né? Sim. A gente faz coisas novas, mas é a mesma maneira de se pensar. Sim. Eu acho que isso funciona um pouco dessa maneira. Então, a evolução da tecnologia, ela evolui pra caramba e eu acho que não é tão difícil para nós nos estarmos atualizados, porque o conceito é o mesmo, né? Muda-se o ferramental. Mas foi um aprendizado bastante importante isso. Acho que esse é um diferencial na minha carreira, pelo menos, é fazer tudo, sempre saber fazer tudo, né? E hoje, obviamente, a gente não faz mais nada, a gente só direciona, né? As pessoas técnicas que fazem, mas a gente sabe o que acontece ainda por trás, né? É importante isso. Eu falo que quando você é um líder e você conhece a parte técnica, a sua equipe o admira mais. Porque você sabe falar a linguagem deles, né? E eu acho que isso talvez é um pouco do que a gente venha a perder para o futuro. Porque se a gente não tem essa visão mais sistêmica das coisas, né? De novo, apesar de eu ser eventualmente só um programador, fazer só código, só codar, né? Tem alguém que está por trás lá trabalhando na infraestrutura, né? Então, assim, o fato de você conhecer tudo isso, né? Conhecer dados, quando você está programando também, se eu conheço o banco de dados, eu sei também que eu tenho que ter se eu quiser ter mais performance, se eu quiser ocupar menos espaço, se eu quiser... Então, tem várias perguntas aí que se sobrepõem a isso, né? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande hoje, eu não sei se você via isso também, muitos programas hoje são furados, você vê assim, fala assim, consistência de campo, né? Eu quase não vejo mais hoje em dia, né? Fala assim, hoje em dia, se você bobear, você vai digitar um CEP lá e é capaz de aceitar letra. Né? Na nossa época era impossível você fazer isso, porque se consistia o campo quase que caractere a caractere, né? Para as coisas funcionarem, né? Uma coisa que você falou nessa sua fala, acho que é muito importante, que é a gente ter a confiança da equipe. A equipe tem que confiar, a equipe de tecnologia, eu já vi isso várias vezes, né? A equipe saber que tem um líder, o líder deles, né? O diretor, o superintendente, não importa, o gerente, sabe tecnologia. Acho que isso é importante, já vi isso várias vezes, né? A gente não tem mais a função de entrar no técnico, né? Acho que isso é importante, mas a gente tem a função de direcionar a estratégia de tecnologia. E o direcionamento automaticamente cai no técnico por N razões. Então, por exemplo, quando a gente estimula que não pode ficar parado, né? Tá bom, nós estamos com algum banco de dados aqui antigo. Cara, tem que atualizar. Estou com Oracle 11. Cara, você tem que ir para o Oracle 19, cara. Se vira, tem que fazer. Sim. É obrigatório fazer. A maioria dos líderes tem essa postura de evoluir. Se você não evolui uma tecnologia, a equipe sente isso. Né? Então, quando você estimula uma evolução, não só de atualização de versão, que é importante, mas de inovação tecnológica, cara, tem que ir para a nuvem. Tem que usar as ferramentas de nuvem. A gente tem que partir para isso, tem que desabilitar, tem que tirar isso, tem que evoluir aquilo. Você não precisa fazer mais, você não precisa entender do técnico, mas só esse apoio tecnológico que você dá já muda totalmente a moral do time, falando, puxa, nós temos aqui uma tecnologia que prima pela atualização, que vai avançar, que quer ir para o futuro. Então, eu vejo muita gente que não quer, que mantém a tecnologia. Está funcionando, não mexe. O time está ganhando, não se mexe, fica lá. Mas isso é péssimo, o time sente isso. O time sente, a companhia vai sentir ao longo do tempo. É mais caro. Porque a obsolescência vai vir. Você vai perder pessoas boas, né? Então você não pode sucatear as coisas, né? Então acho que essa parte do time sentir que você é um cara de TI é muito importante quando você também dá esses sinais de que você quer evoluir, você quer andar para frente. Deixa eu ver se faz sentido para você isso. Na minha carreira sempre procurei ser aquele agente que faz a mudança, né? Ser o provocador, né? Você não acha que é papel da TI assumir essa liderança, do gestor de TI, assumir essa liderança e de provocar dentro da organização essas mudanças? Eu acho que mudança de tecnologia ou mudança geral até, né? Assim, porque é o que você falou logo no começo, né? Que tudo tem tecnologia hoje. Aí eu falo assim, usando uma passagem, ninguém veio pedir para mim, por exemplo, em 2017, para usar a inteligência artificial para desenvolvimento de produto farmacêutico.
Mas quando eu vi uma apresentação da IBM falando na época do IBM Watson com essa tecnologia, a primeira coisa que eu fui fazer, até estavam falando hoje no Uber, quando estava vindo para cá, eu falei para a primeira coisa que eu fiz foi, peraí, eu não sou especialista em desenvolvimento de produto, eu não tenho, na verdade, nada a ver com isso, né, Deli? Obrigado por ter ajudado ali, né? O Carlos Regis, que implementou também, né? Cara, a primeira coisa que eu falei, porra, esse negócio aqui eu acho que deve ser bem legal. Deixa eu chamar o especialista e vou levar ele lá na IBM comigo para a gente ver e entrar um pouco mais no detalhe. Aí eu fiz um pouco mais da parte técnica, como é que funciona, e ele vê se aquilo serve para o negócio mesmo, né? E aí, pô, virou um case, depois foi um case premiado e tal. Então, assim, a gente tem que ser esse agente provocador, né? De que a gente viu a tecnologia, porque a gente vai para evento para isso, né? Eu falo assim, ok, a gente vai para o network também, mas eu vou para o evento para ver o que está acontecendo, o que está rolando no mundo todo que eu posso trazer para dentro da minha organização, né? Isso que você falou é fundamental, é que tem que ter uma virada na cabeça do cara de TI, né? Às vezes, e eu já fiz isso também, você vai num lugar para ver tecnologia. Você não vai para o lugar para ver negócio. Ou o que aquela tecnologia pode me ajudar no negócio. Acho que essa é a virada que com o tempo as pessoas têm, né? Então, quando você vai, que você falou, você vai ver inteligência artificial, poxa, eu posso mudar a maneira de fazer um produto ou de regular um sinistro. Estou falando de seguros aqui, né? Sim. Regular um sinistro, fazer um produto ou vender de uma maneira mais adequada, mais rápida, facilitar a venda. Isso é uma evolução da carreira da pessoa de TI. Hoje a pessoa de TI que está focada só em TI e tecnologia, para mim TI é commodity, né? Eu não penso mais em TI como TI. Tipo assim, se Java, .NET, Node, para mim não importa. O que importa é o que a gente tem que fazer como resultado, é fazer um cotador de automóvel rápido. Esse é o objetivo da empresa. Com isso a gente vende mais. Então, como a gente vai fazer? Isso, para mim, obviamente que importa como arquitetura, mas não é importante para mim qual a linguagem, qual banco de dados, isso não é mais importante. Importante é a gente chegar naquele objetivo. Então, esses negócios de você olhar a tecnologia para ajudar o business, não ajudar a TI. TI, para mim, é básico, tem que fazer, alguém vai fazer, né? Alguém vai fazer bem. Sim. Então, assim, você vai então num evento, né? Você vai ver evento de startups, por exemplo, você olha e fala, não estou preocupado com a tecnologia, estou preocupado aqui que aquela solução daquele startup vai ajudar a gente no nosso processo. Então, essa evolução que é importante. Aí você vai conhecer o negócio e ver se encaixa ou não, se tem sentido ou não, se é bom ou não. Esse é um segundo passo. Primeiro é identificar que a tecnologia ou aquela startup nos ajuda no business, não na TI. Acho que isso é uma mudança. Tecnologia, cara, a gente faz, tem que fazer. O negócio precisa de TI, essa é a diferença. E como vender isso dentro do negócio, lá dentro das áreas? Porque quando você vai no evento e você vê lá algo que identifique que é oportuno ali, né? Para a sua empresa, para o momento, inclusive, né? A pessoa de TI ela consegue ter essa visão porque TI vive em um mundo diferente e um mundo muito à frente. Né? Tudo bem, aí você entende que aquilo vai ser importante para o negócio, porque você tem essa visão. Agora, e levar ela para dentro, como vender isso internamente? Acho que o principal é a parceria que existe entre as áreas. Não existe, ninguém trabalha sozinho, né? Tem que ter aquela colaboração, né? Entre os departamentos da empresa. Então, a tecnologia tem um papel não só de trazer, porque as áreas também trazem, né? Muitas áreas estão no banco mercado, conhecem eventos, falam com pessoas que indicam e vêm com as soluções. Falam, olha, vê essa empresa tal com a solução. Eles também trazem muito. Hoje é muito comum a área de negócio trazer tecnologia para dentro, né? E nossa tecnologia também, tem que ir lá, procurar, trazer e falar, pessoa aqui do sinistro, olha que legal que eu vi, né? Um antifraude aqui, esse aqui pode nos ajudar, vamos ver junto. Então, é colaborar, né? Eu leio assim, tecnicamente, acho bacana, acho que a solução é aderente, mas vamos ver se você gosta, vamos ver se isso encaixa na empresa, se está nas suas prioridades, se está na prioridade da empresa, aí não tem jeito, não dá para fazer nada sozinho. Então você vem, engaja, tem que ter um engajamento, todas as áreas com TI é uma área que atinge todo mundo, né? Não é uma área que atinge 2, 3 stakeholders, atinge a empresa inteira, todo mundo precisa de TI, e TI está presente na vida de todo mundo. Então eu acho que o principal aí, e também é uma arte, né? Essa colaboração de você não querer ser herói, né? Você traz alguma coisa e compartilha, vê se vale a pena, não vale a pena. TI não pode decidir, né? Isso eu aprendi e apanhei várias vezes. Eu tenho certeza que é bom para a empresa, às vezes não é, né? A gente olha do nosso lado, acho que é, mas talvez estrategicamente não seja.
Então, a empresa tem que decidir se aquilo é bom ou não. Né? Então, junto tem que decidir, não é TI que decide. TI é um apoio nesse momento aí, né? Então, isso tem que ficar claro. Não dá para a gente querer ser o herói mais importante da empresa. TI é apoio. Tem que ter protagonismo, sim, mas tem que ter a colaboração de todo mundo. Perfeito. Fala um pouquinho sobre os projetos dentro de 3 décadas de experiência. Parece que 3 décadas vai ficar, né? Vai ficar. Fala um pouquinho de todos dos projetos ali, mais marcantes, digamos assim, na sua carreira. Olha, as últimas 3 décadas, 28 foi de seguros, então a gente obviamente vai falar de seguros. Assim, é difícil falar projeto, né? Acho que é muito mais, não é um projeto específico, mas é muito mais uma história dentro de alguns lugares, né? Onde, não tentando alongar muito, acho que o início da minha carreira de seguros foi em 97, uma empresa chamada AGF, hoje atual Allianz Seguro. A Allianz adquiriu a AGF no começo de 2000. E a AGF foi para o ramo segurador, na minha visão, né? Não só para a área de tecnologia, mas no geral é uma escola, né? A AGF, dali saiu várias pessoas que estão no mercado hoje ainda, que são muito diferenciados, eram diferenciados na época e são hoje no mercado segurador. Então, pessoas que cresceram na AGF, virou Allianz, todo mundo saiu, foi para todo que é lugar e hoje são referências no mercado. Então, foi uma escola muito forte de aprendizado, né? Então, assim, para mim foi muito carinho nesse período. Depois disso, eu fui rapidamente para a MetLife. Antes, tá? Daí vocês cortam depois. Na GF, em 97, já tinha um portal do corretor. Olha que interessante. 97, né? Tem um grande amigo meu, é o Denis Milan. Quando eu cheguei na GF em 97, ele já tinha feito um AGFnet, né? Que era o portal do corretor. Eu falei, nossa, tinha acabado de sair da internet praticamente. Sim. Então, assim, achei um negócio sensacional. A gente aprendendo, o cara já tinha um portal para o corretor, ia lá e ver as comissões dele, sabe? Assim, umas coisas bacanas, sabe? Na época era sensacional o negócio, né? Nem corretor tinha internet direito, sei lá nem lembro como é que funcionava. Era bem o começo da internet. Bem mesmo, no começo. Era o comecinho dos anos 90, quando surge, mas ainda começaram a aparecer os primeiros sites, ainda quase não tinham desenvolvimento ainda, né? E o servidor estava embaixo da mesa dele, né? Era um servidor, era uma máquina lá embaixo da mesa dele, isso era totalmente tosco ainda na época, não tinha segurança e todo o aparato que tem hoje. Então, achei sensacional. Então, assim, é um aprendizado, por isso que eu falo. A GF é uma empresa muito à frente do mercado na época. Então, dali saiu muita gente boa que conseguia enxergar negócio, enxergar a empreender dentro da empresa, né? Aí eu fui para o MetLife, uma passagem muito rápida, então não tive muita coisa importante na MetLife. Não como líder ainda, inclusive. Ou já era líder? Já era, mas fiquei 1 ano só, então não tive tempo de fazer grandes coisas lá. Aí depois fui tentar empreender nos anos 2000 no ramo imobiliário, né? Fazer sistemas de venda de imóveis, né? Então a construção, né? Vender a planta, aquelas coisas lá. E aquela crise de 2008 lá meio que derrubou o negócio. Aí voltei para um segurador em 2009, aí voltei para Tokio Marine Seguros. Aí foi grande experiência da minha vida mesmo, de transformação. Acho que ali foi bem bacana, bem impactante, né? Claro que não fui eu, foi uma série de pessoas ali que trabalharam junto e a empresa é hoje, né? Acho que é a 6ª ou 7ª maior seguradora do Brasil, muito em função daquela construção que teve em 2009, 2010, né? Ali foi a empresa rampou, porque a tecnologia veio e trouxe muita coisa interessante que não tinha antes, né? Então, precisa conhecer um pouco do mundo segurador, mas não tinha ferramental para operar direito na época. Mundo massificado, que é automóvel, residência. Então, ali foi uma transformação tão grande na tecnologia. O diretor TI virou presidente, está até hoje presidente da Tokio Marine, ou seja, foi uma transformação tão grande TI que a empresa virou referência no mercado. Normalmente as seguradoras têm bastante profissionais de TI, né? Porque você não tem um RP para seguradora. Desculpa, falta de conhecimento do mercado mesmo. Tem RPs, né, de mercado, tem alguns, tem nacionais, tem fora do Brasil também, mas as seguradoras de porte, a maioria usam sistemas próprios, né? Então é mais comum ter, porque é velho, virou um sistema velho e depois você não consegue desligar e vai crescendo, vai ficando o seu sistema é difícil você desligar, vai convivendo com o legado, melhorando ele, mas vai convivendo.
ou porque a estratégia da empresa ter o sistema sob domínio mesmo, para ter mais velocidade, não depender de vendor, sabe? Porque tem momentos que você não pode depender de vendor pela velocidade, pela qualidade. Então, complica-se, então decide-se internalizar os sistemas, né? Sim. Então, há os dois caminhos. Então, empresas menores, começando, né, seguradoras começando, menores, que não tem tanto investimento em tecnologia, pega um RP de mercado, coloca, até ter necessidade, talvez, de mexer nisso. Mas tem os dois lados, tá? Mas as grandes seguradoras têm os seus RPs próprios. Todas que eu conheço, pelo menos, têm, né? E... se a gente está no mundo seguro aqui, vai ficar uma conversa longa, né? Uhum. Mas voltando ao meu... que eu não quero entrar em muito seguro, mas voltando à minha carreira, então a Tokio Marine foi uma mudança muito grande, porque eu naveguei ali com várias responsabilidades, né? Então eu fui crescendo com responsabilidades, conhecendo outras áreas, conhecendo negócio, né? Minha cabeça, ali que ela mudou de TI para negócio, ali que eu comecei a entender que pensar em negócio, a tecnologia vem a reboque, não é TI que é importante, negócio é importante, né? Então ali que foi minha virada de cabeça, que é difícil isso, tá? Sim, é difícil a gente largar o lado técnico. Não, eu penso em negócio. Não pensa, cara. Você tem muito a fazer que dizer, não, você não pensa em negócio. TI, cara, desculpa, eu gostava né? de ver a tecnologia, principalmente no começo. Exatamente. Né? A gente gostava mesmo de defender alguma determinada tecnologia, né? Fazia parte, né? Esse banco aqui é do demônio, eu quero esse aqui, essas coisas, né? A rede, né? Teve a discussão de rede numa época, né? Muito forte também, né? Então, essa mudança mas aí vem os seus mentores, né? Aí que vem as pessoas que a gente conversou no início, quem você se espelha, quem que você ouve. Eu sou um cara de muito observar. E assim, a maioria dos meus mentores, e eu acho que eu sou assim também com quem quer que eu ajude-os, né? Eu não sou muito de falar, vou sentar aqui que eu vou fazer uma mentoria em você. Acho que isso as pessoas que eu sempre me espelhei, eu me espelhava pelos atos, pelo dia a dia, pelas decisões, né? Pelas broncas, né, que a gente tomava, sabe? Sim. Falei, nossa, minha bronca, eu entendi por que eu fui, né, apanhei por causa disso. Então, assim, tem que ser muita observação, muito aprendizado, muito saber se colocar na sua nova posição, né? Eu lembro de uma reunião que eu estava lá, eu tinha virado diretor novinho, né? Falei, não, tal, aí reunião gigante lá, aí eu não sei o que questionar, eu comecei entrando, fiz falei um negócio técnico. Não, porque a gente vai fazer o sistema tal, o presidente falou assim, cara, aqui não é falar de sistema, aqui a gente vai falar de estratégia. Eu falei, nossa, cara, levei uma paulada assim, eu fiquei quieto, me recolhi, né? Até dói, né? Me recolhi e fui lá para fundamento, sabe? Tipo, me esconder no fundo da sala. Falei, então assim, pela observação você evolui, né? Pela observação você evolui. Aí essas viradas de chaves eu acho bem pela observação. Falei, cara, não vou falar de TI mais, vou falar como que o negócio vai ser atendido pela tecnologia diferente, né? Então, eu acho que a Tokio foi um grande catalisador na minha carreira, né? E várias coisas a gente fez lá, né? Então, assim, falar de projeto é complexo, mas eu acho um grande projeto, assim, quero dizer que foi bem impactante para a empresa, né? Não só o projeto, foi mudar data center as a service para data center próprio, administração própria, né? Tudo próprio. Acho que isso foi uma virada de chave no momento, né? Isso foi 15 anos atrás, né? Não tinha nem nuvem ainda, mas foi um momento de redução de custo e melhoria de qualidade. Então, assim, um grande projeto bem de infra mesmo, né? E os outros projetos foram realmente a evolução de portais, né, de atendimento ao corretor, de venda, né, achei um portal de venda, sabe, ferramentas de venda, vamos dizer assim, né, com motores de cálculo, preço na ponta. Acho que esse é um dos grandes projetos que foram feitos lá. E nos últimos anos eu trabalhei na Seguros Unimed, ali também foi um aprendizado muito forte, né, nesse aprendizado de muita estratégia, sabe, né, olhar muito de estratégia, olhar muito de para onde a empresa vai, como que a gente diminui alguns gargalos. Acho que foi bem bacana isso também. Esse aprendizado foi muito bacana, impactante assim para mim. É um olhar realmente bem além, né? Não operacional, é um olhar só estratégico, não operacional, né? Foi bem bacana isso também para mim, porque eu sou um cara muito olhar operacional, né? Como a gente vai evoluir estratégias operacionais, melhoria aqui, melhoria lá, redução de custo, aumento de
de velocidade, sabe, essas coisas. Eu tenho um olhar, eu fui treinado a ser assim, né? E as últimas experiências minhas é olhar um pouco mais para frente, daqui a 5 anos, 10 anos. Então isso foi bem bacana também, esse aprendizado que eu tive aí. Joia. Bom, você é um cara super premiado por inovação, né? Assim, por buscar inovação, depois criado labs, etc. Conta um pouquinho dessa história, né? Não necessariamente dos prêmios em si, né? Mas como transformar a empresa numa empresa inovadora, de qualquer segmento, né? Olha, e competitiva, né? Porque a indústria tem que ser transformadora e competitiva hoje em dia. eu acho que assim, acho que não tem segredo, né? Acho que é muito, sei lá, posso falar alguns pilares aqui. Primeiro, você delegar. Eu sou uma pessoa que hoje, talvez não tenha sido, mas hoje eu delego bastante, né? Eu não quero ser o dono da última palavra, eu não quero ser o dono do dia a dia. Então, eu delego bastante. Então, esse é um pilar importante. O segundo é você se cercar de pessoas competentes, né? Eu já errei, obviamente que já errei. Já escolhi pessoas que depois eu vi que tinha escolhido errado. Mas eu errei muito pouco. Então, você tem que ter aquele olho clínico de saber que aquela pessoa naquele lugar é melhor, né? Então, acho que eu sou razoavelmente bom nisso. Né? Pego uma equipe nova, eu já começo a sei onde encaixar cada um deles ou não encaixa, né? Então, acho que esse é um dom também importante. Você ter uma equipe boa que consiga fazer aquilo que você precisa em todos os lugares, né? E eu tenho um conceito de inovação muito, não é diferente nem peculiar, mas eu acho que eu acho que a inovação, Marco, acho que o grande sucesso dela é não ter pessoas, você não delegar a inovação para algumas pessoas. Acho que a inovação é de todos. Tá a inovação cultura, né? é da empresa, é uma cultura. Não é um grupo de, como eu já vi em vários lugares, né? O grupo de inovação, uma sala com 10 pessoas, 20 pessoas. E aí você divide a companhia, Divide você a companhia. faz isso, né? Porque já vi empresas, por isso que eu queria te ouvir nisso, porque você eu acho que tem mais fundamento do que eu nisso. Que pega, inclusive, e coloca em outro prédio. Isso. Né? E aí fica aquela coisa, né? Os eleitos. Os eleitos são aqueles, nós somos aqui. Nós estamos aqui com a TI só para manter o negócio aqui, né? Na verdade, tem que manter aqui a ferragem, sabe? Para que as coisas funcionem. Isso, para mim, desagrega, né? Assim, Sim. à primeira vista, talvez tenha alguém que defenda esse posicionamento. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto mais dessa história. Eu também não gosto, porque... Primeiro, essa equipe vai ser finita também, né? Então, tem vários aspectos negativos, né? Você põe lá 10 pessoas para fazer, daqui a pouco você enche esses caras de trabalho e fica parado ali fazendo aquele trabalho que está designado e para o resto das coisas. Inovação, isso não é inovação, Você né? não tem diversidade também, né? Colocou tem 10, diversidade. só aqueles 10. Só aqueles 10, você falou, e segrega da empresa. Fala, o Olimpo, aqueles caras, e eu não tenho condições. E assim, é ruim, né? Já no clima negativo nessa área de inovação. Então, acho que a área de inovação ela tem que estimular que a empresa inove. Todos pensem em como inovar. Todo mundo pode inovar. Você não precisa inventar um Uber por dia, né? Sim. Tem vários níveis de inovação. Tem inovação incremental, que é mais comum. Sim, a melhoria contínua, né? No seu departamento, você pode fazer melhor. Sim. O cara que está no dia a dia, ele que tem a visão de como fazer melhor. Não é a gente que conversa com ele uma vez por mês, né? Então, assim, poxa, que ideias que você pode fazer para inovar? Claro que vem. Aí tem que ter uma escolha de prioridades, coisa que é importante, que não é para a empresa, que faz sentido, não faz sentido. Mas, assim, a área de inovação tem que estimular que a empresa inove. É uma cultura, como você disse, né? Então, todo mundo tem condições de inovar. Todo mundo pode dar ideias. E a inovação, ela tem que fazer o seguinte, ela tem que fazer as ideias acontecerem. Assim, eu sempre acredito que tudo tem que ter execução, sabe? Eu sou um cara que gosta, que eu acho que tudo tem que ter um fim, tem que gerar algo. Não adianta você ficar só no conversar, só na teoria. Tudo tem que ser executado. Tem que ter um fim. Por isso que eu acredito muito em ágil. Plano de ação, né? Eu sou um cara muito simples, né? Então eu penso, para mim tudo tem que ser simples. Quando eu olho uma arquitetura rebuscada, já joga fora isso aí. Vamos fazer uma coisa. Tem que ser simples a arquitetura, tem que ser simples o desenvolvimento, tem que ser simples as coisas. Aí você consegue fazer rápido e fazer coisas importantes. Então a área de inovação tem esse papel de aculturar todos esses conceitos, né? Pensar simples, conceito de entregar coisas pequenas, né?
Tá, tem ideias que demoram 2 anos. Tá bom, cara, mas daqui a 3 meses, 2 meses, tem que ter alguma coisa aí. Sim. Não é possível que você não consegue se beneficiar de nada em pouco tempo. Vocês têm que esperar 2 anos. 2 anos não vale mais aquilo, já não serve mais, já mudou. Já tudo mudou. Mudou o processo, mudou tudo. Né? Então, acho que a inovação tem esse papel de aculturar, ajudar a empresa a tracionar a inovação, não fazer a inovação. É isso. E como influenciar, né? Como TI, líder de TI, influenciar essa questão de criar essa cultura da inovação, né? Você é, como eu disse, um cara premiado por várias vezes, está lá entre as empresas, 100 empresas mais inovadoras, né? Então, algum mecanismo ali, junto com a empresa, eventualmente, ali dentro da corporação, foi criado, né? Como é que a gente cria isso dentro da organização? Traz todo mundo para essa cultura, vamos dizer assim. Eu acho que é fundamental ter as pessoas, de novo, né? Ter as pessoas que consigam fazer isso. Assim, minha última experiência, né, que eu tive, a gente criou uma área de inovação há 3 anos atrás, para mim foi a melhor experiência, achei um dos melhores cases do mercado que eu já vi. Mas porque eu tenho pessoas ali, né? É uma área de inovação com 4 pessoas. Né? E são pessoas que eu conheci e eu falei, nossa, esse cara aqui é o cara. Um eu conheci no MBA que eu estava, primeiro dia que eu estava com ele. Um grande abraço aí pro nosso Fontinhas, Thiago Fontinhas. Eu falei, esse menino é espetacular, cara. No primeiro dia eu fiquei espantado com a capacidade dele de fazer as coisas, de se comunicar e tal. Aí trouxemos para trabalhar com a gente, né? Então é sucesso. O Fábio Nogue, também um grande abraço pro meu amigo Fábio Nogue. É um cara que cuida de uma área de odontologia, ele é dentista, ele cuida de uma vertical de odonto seguros, mas é o cara mais inovador que eu já conheci. Eu falei, esse cara aqui tem que ir para a área de inovação. Então, e ele tem uma equipe embaixo, né? As equipes embaixo, então isso traciona, porque são as pessoas que têm essa mentalidade de aculturar, começam a fazer ferramentas, aí vem ferramentas, né? Poxa, a gente tem que ter empreendedorismo, tem que ver startups, a gente tem que ter letramento, né? Capacitação, a gente tem que prever futuro. Então você começa a entrar aí nas teorias e esses caras com essa capacidade de... Eles não precisam fazer, eles só precisam mostrar o caminho, trazer parceiros também que ajudem nisso, a trazer a cultura para dentro da empresa. Então a TI para mim nem funciona em inovação. Para mim não é tecnologia e inovação. Sim. Inovação traciona a empresa que vai precisar de tecnologia uma hora. Tem coisas que tem... A gente até, eu brinco, tem que ter projetos de inovação sem TI, que não precisa de TI, e projetos de inovação normal, que obviamente vai entrar sistemas. Mas tem muita inovação para fazer sem TI. Né? Então como a gente faz isso melhor? Então, assim, esse é o papel da inovação fora de tecnologia para mim. Não estava dentro de TI. Inovação é uma área separada para mim. E essa equipe tinha a função de fazer todo esse alinhamento. Achar uma startup. Sem tecnologia, fazer um teste, cara, de negócio. Tem liga, tem pegada. Aí se traz a empresa, a tecnologia. Cara, olha o que nós achamos aqui. Vamos ver. Vamos fazer uma POC mais profunda. Vamos ver a integração do sistema. Então, a inovação tem vários papéis. Mas ela não é fazedora, ela é integradora. Você comentou um pouquinho, Wilson, né, falou da cultura ágil, né, você gosta da agilidade. Fala um pouquinho por que você admira, fala um pouquinho de agilidade pra gente. Olha, assim, eu sou um cara muito de prática, né? Como eu sou um cara eu gosto de executar, eu gosto das coisas saem, então eu sou um cara muito de prática. E a ágil para mim é a pureza da prática. Né? Então você tem uma ideia bacana, cara, vamos fazer um sistema de inteligência artificial que vai emitir uma policy automaticamente. Né? O corretor vem, faz uma cotação, põe os documentos, sai do outro lado sem ninguém pôr a mão. Tá? Hoje ramos que precisam de documento, por exemplo, um ramo de saúde, um ramo de empresarial, você dá analisar documento, é meio complexo fazer sozinho sem ninguém, mas vamos fazer uma brincadeira desse tipo, né? Tá bom, então um projeto de 2 anos, tem que ter aqui um monte de ferramental, OCR, inteligência artificial, emissão automática, tem um monte de coisa, por exemplo, tá? Não é possível que a gente vai ter que demorar 2 anos esperando para sair o produto. Cara, em 1 mês você já muda o portal para o corretor ser obrigado a colocar os documentos. Em 2 meses a gente valida os documentos, você entendeu? Esse é o ágil. A gente já incrementando, é óbvio, estou fazendo coisas óbvias aqui, óbvias, né? Falando coisas triviais, mas aqui na prática é difícil e é raro de você ver isso acontecer. Porque primeiro o usuário não quer. Segundo, a tecnologia não acredita. Né? E, então, você tem que fazer uma força gigante para que isso seja uma coisa
verdade dentro da empresa. Hoje está muito mais disseminado, né? Hoje Squad, essas coisas já agilizaram bastante essa metodologia, esse pensamento mais ágil, mas até pouco tempo atrás, até 3, 4 anos atrás, isso não era tão fácil de você convencer a empresa a ser ágil. Você fala pro cara da área de negócio, olha, isso aqui vai estar pronto daqui a 1 ano, tá? Mas daqui a 2 meses, vamos já fazer. Não. Eu quero tudo, porque se não entregar tudo, vocês não vão fazer. Vocês vão parar na primeira entrega. Sempre foi a desculpa. Essa sensação, né? Essa sensação, a sensação que dá, né? É a desculpa. Então, como que a gente quebra isso? Né? Acho que esse é o segredo. Como a gente quebra e implanta uma metodologia ágil? De novo, é todo um treinamento, é culturar, é mostrar que dá resultado, é executar, né? Cara, você tem que executar. Se você não executar, tem que entregar, se você cara. Entregar não adianta, né? Vai pro vinagre todas essas teorias, né? Então, acho que por isso que eu admiro. Porque, e as coisas mudam, Maria. Você sabe, o negócio muda de um dia para o outro, né? Hoje é importante esse produto nesse canal de venda, daqui a 1 mês já é outro canal de venda, é outro produto. Para isso aqui porque não deu certo, sabe? Alguma coisa aconteceu, o parceiro não vai mais vender o nosso produto. Agora, o importante é fazer esse outro aqui no canal diferente. Ou seja, esse dinamismo do negócio, né? de crescimento, dessa globalização, temos que ser ágil. Não dá para a gente ficar fazendo projetos grandes, infinitos, discutindo sem ter uma saída, sem ter uma execução. Então, acho que essa necessidade atual faz que isso seja hiper importante. Eu acho que isso já está disseminado. É que na prática ainda não acontece de maneira adequada, eu acho. Você sabe que isso acontece até nas implementações de ERP, né? As que eu fui mais feliz implementando, não tive nenhum grande problema em nenhumas implementações que eu passei, por exemplo, e isso vale para CRM também, é assim, olha, aquilo que você falou no começo, eu tenho vendido na empresa que eu estou agora, que a gente tem que fazer o arroz com feijão. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito? Porque depois então você pega aquele projeto que é para 1 ano, né? Vamos encurtar ele para 6 meses, vamos fazer o básico que a gente precisa fazer, que depois a gente vem fazendo as melhorias incrementais, porque a gente já se habituou, inclusive, com aquilo. Aí você tem uma percepção muito maior do que trabalhar só num desenho durante 1 ano, achando que aquilo lá vai ser o mundo perfeito, porque não vai ser. É o que você falou, o mundo ficou muito rápido. Eu falo assim, talvez uma visão que as pessoas não tenham, né, Wilson, é que a China consegue entregar para a gente aqui produto em 1 dia, né? Coisas que vende na Shein, as blusinhas de Maria aqui, chega muito rápido aqui. Pensa que os caras ficaram lá estudando, né, 1 zilhão de tempo para fazer um aplicativo. Né? Os caras foram lançando e foram melhorando ele a cada ponto que podia melhorar. Né? Então, se você fica esperando para fazer essas entregas longas, você perde tempo, porque o mundo ficou tão veloz, né? Seja por tecnologia, seja porque houve os agrupamentos, né? Que assim, não faz sentido você ficar esperando e falar assim, não, eu quero fazer todo um desenho primeiro para depois entender de onde eu vou começar, o que eu vou... Não, sai tascando, sai meio que assim, eu planejo, mas também faço inclusive esse planejamento rápido, né? Faz sentido? Fazer parte do planejamento das entregas rápidas, isso é importante, né? Porque assim, senão o nível de investimento é muito alto, né? Para você lançar um produto para ir no mercado, se você tem 1 ano, 2 anos de projeto, o investimento é tão alto que talvez não sei se ele se paga. Quantos 5 anos para se pagar? Então você tem que começar a lançar alguma coisa para ter já um retorno rápido e o investimento ser menor, porque às vezes não funciona, às vezes não dá certo, às vezes você não consegue vender, às vezes o público não aceita, às vezes não tem, né? Eu já vi vários produtos serem lançados no mundo de seguros que não pega. Você gasta fortuna. Quem lembra do seguro do automóvel por aplicativo? Pay as you drive, por exemplo. Você paga quanto você anda, né? Sim. Então você está na casa e está desligado. Você sai e se liga. Sabe, você liga e desliga seguro? Pô, não pegou no Brasil isso. E várias empresas de seguro gastaram algum dinheiro tentando fazer isso, projetos gigantes e tal, e nem testou. Assim, quando foi pôr no ar, não funcionou. Porque não teve o teste, talvez, né? Vamos fazer pequeno, vamos lançar aqui para um público menor, uma coisa meio básica, meio tosca, né? Não, mas tem que fazer aquela coisa hiper complexa, hiper cara. E quando você põe no mercado, não pega, o produto não vai. Né? Então, esse é um caso que a gente estudou bastante, né, na década de 2015, né, 2015, 2016, esse negócio de seguro por uso, né? E não foi porque o mercado não quer, porque o
cliente não quer, né? Às vezes o cliente não quer, o mercado não quer, vai canibalizar o seu outro produto que dá mais rentabilidade. Assim, é uma série de fatores que você precisa ser rápido para experimentar. Acho que esse é o ponto. Tem que experimentar, né? Mas aí entra um ponto importante aí que nós estamos falando também, né? Não é só fugindo do ágil, mas esse negócio de experimentação, as empresas têm que estar aptas ou querer experimentar, que não é toda empresa que quer sair da zona de conforto, né? Meu produto é esse, eu estou ganhando dinheiro aqui, é isso que eu conheço, vamos fazer uma coisa na putz. Então, assim, as empresas também, antes de começar a investir em ágil, em inovação, ela tem que saber o que ela quer, né? Ela tem que saber que isso aqui exige que você seja um pouco arrojado em experimentação, em criar um produto novo. Aceitar erro, né? Aceitar erro, né? Que você lança alguma coisa já, querendo um retorno em um ano, payback rápido. Não dá, cara. Então nem faz. Então, assim, essa adaptação da empresa também, o que ela quer, é importante para a gente falar sobre agilidade e inovação. Acho que agilidade não, né? Mas mais inovação. Agilidade a gente tem que fazer sempre, tem que ser ágil, tem que pensar rápido, segue uma coisa aí rápido, né? Tá. E como é que você fez para a cultura, seja na última organização, nas organizações anteriores? Imagino que você tenha sido um agente de mudança também nesse sentido, porque a cultura ágil veio aí muito pelas áreas de tecnologia. Como é que você conseguiu trazer o conceito? Como é que houve uma uniformização dentro da organização para que todo mundo começasse a pensar, ou a grande maioria começasse a pensar com a mesma visão? Uhum. Cara, eu acho que existe muito conflito, né? Quando você começa a falar isso e tentar implementar, há um conflito. Tem várias pessoas que não acreditam ou acreditam que você nunca vai acabar o projeto. Acho que esse é o ponto fundamental. Se você vai entregar, você vai parar aqui. Eu já vi isso acontecer. Então, isso é cultural. Então, você tem que... acho que áreas de apoio, como a inovação, por exemplo, ajuda nesse aculturamento, mas eu acho que você tem que forçar um pouco a mão. Forçar tipo assim, não, vamos fazer assim. Se não der, você vem atrás de mim, você me pega, mas eu garanto para fazer. Você tem que ser um pouco de coragem e forçar um pouco a situação. Não, vai ser assim. Você tem que ter um sponsor, obviamente, né? A alta direção tem que te avalizar e estar com você junto e você começar aí você tem que provar um ROI, né? É fácil chegar para um presidente da empresa e falar, cara, se a gente fizer isso aqui em 3 meses, já dá para começar a ver, daqui a 6 meses a gente faz isso, o cara acredita e vai embora. E aí as áreas não tem muito o que falar, porque você tem um sponsor, mas você tem que ser um pouco, no começo, eu acho, você tem que impor um pouco que esse é um caminho que a gente tem que experimentar. Acho que tudo é experimentação, né? Então, não dá para você falar não se você não experimentou, sabe? Acho que esse é um ponto importante, né? Então, você tem que ter coragem para falar, vamos experimentar, se não der errado. Se der errado, erramos, cara. Né? Mas eu acho que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, você tem que... uns embates, eu acho, que são necessários dentro da empresa, sabe? Você... não é forçar a situação, mas você tem que... ter coragem de enfrentar e falar assim, vou fazer dessa maneira e vai ser melhor para a empresa. Sabe que tem muita gente não, as pessoas que me conhecem melhor sabem que eu gosto muito de entrega, né? Maria ultimamente falou assim, poxa, eu acho que você não está muito feliz não, porque você não, né, está trabalhando numa esfera que você está ali sendo consultivo e etc, mas você gosta de entregar um projeto, ter aquela coisa que a gente falou aqui, precisa ter acabativo ali, né? E agora você está felizão, porque agora você pode entregar, né? Agora dá para fazer, né? Mas ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com uma entrega, eu tenho falado isso para todo mundo, principalmente para minha equipe, que é nova agora, ainda não me conhece muito bem, que assim, a gente comemora a entrega. Mas já com essa visão, isso serve para minha vida pessoal, eu falo assim, se eu produzir isso aqui está muito bem feito, bacana. Agora vamos olhar isso aqui direitinho. Será que eu não tenho alguma coisa para melhorar? Porque eu tive uma lição aprendida. Quando eu terminei qualquer projeto, pode ter sido de uma semana, pode ser de um mês, a gente fez. Vamos olhar o que a gente pode fazer melhor? Porque certamente a gente falhou em algum ponto. Porque são seres humanos ali, são tecnologias, são processos. Então, dá sempre para melhorar, dá sempre para fazer um PDCA em cima daquilo. Então, eu comemoro a entrega, mas já falo o seguinte, é tipo assim, né? Comemoro hoje, para amanhã eu falo assim, eu sei que dá para fazer alguma coisa melhor. Como pegar esse conceito e fazer ele funcionar para todo mundo, hein? Cara, não é fácil, né? Ainda mais no meu mundo, assim, que eu trabalho nos últimos anos, são equipes gigantes, né? São equipes de
300, 500 pessoas, né? Então é uma equipe de tecnologia muito heterogênea, né? Tem aquelas pessoas que conhecem mais o negócio, tem outros que conhecem mais de tecnologia, então é uma mistura de culturas também, de pessoas que acreditam, não acreditam, né? Não tem uniformidade, né? Numa equipe de 500 pessoas, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar por equipe. Você vai implementando por equipe. Então, equipes mais abertas, né, que gostam já de experimentar coisas novas, de trabalhar por metodologias novas. Vamos pôr squad, o cara adere na hora. Tem outras que não acreditam, o cara quer ficar no mesmo modelo que tem. Então, mas aí vai, de novo, né, eu acho que depende muito da liderança, sabe? Depende da gente, não só da gente, mas quem comanda as equipes realmente no dia a dia, né? Eu não comando equipe faz anos já, né? Então, as pessoas que estão sob a nossa gestão têm que ter essa visão também e engajar nessa nova implementação. De novo, eu acho que é muita cultura. Então, é muito falar, é muito mostrar, sabe? A gente tem que fazer também, não é só falar, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente fala, né? Então, a gente mostrar, engajar. Às vezes está dificuldade, a gente tem que sentar e fazer junto. Várias vezes eu sentei, vamos discutir, cara. O que está acontecendo? Por que vocês acham que não dá certo? Por que vocês acham que não pode ser desse jeito? Senta aí, desenha aí. Eu gosto de desenhar, né? Eu sou um cara que tudo eu falo com desenho, né? Eu sou visual, então eu tenho que desenhar, né? Desenha as caixinhas aí, cara, né? Porque vai para onde e tal. Não é fluxograma, mas é o conceito do negócio, né? Então, com isso, esclarece. Acho que você tem que estar junto, sabe, Marco? Acho que o líder não pode ser aquele cara que está na mesa fechada, numa sala fechada, e as coisas estão tocando por reunião, por e-mail. Você tem que entrar junto no dia a dia das pessoas, né? Falando em tecnologia mesmo, as pessoas gostam, os caras de TI gostam. Você falou isso, né? Poxa, o cara se sente que um cara de TI está lá, um cara é inovador, o cara sempre pensa em coisas novas. As pessoas de TI gostam quando o líder está junto. Tem aqueles negócios, às vezes você fala não pro cara, é normal e tal, mas no geral, a maioria gosta quando você está presente, quando você está vendo o que ele está fazendo, porque é reconhecimento também, né? Sim. Você corrige, às vezes fala, nossa, que bacana, gostei. Tudo isso faz parte do dia a dia. Esse crescimento é porque você está junto. Eu acredito muito em estar junto com a equipe, né? Em todos os níveis, né? Não é só tecnologia, acho que todas as equipes que eu tenho, eu sempre tentei o máximo possível, né? Ser muito próximo de todos, da camada que eu consigo estar, obviamente, para conseguir dar a minha visão, dar no que eu acredito. Acho que isso é importante. Precisa saber de você o que você acredita, né? O que você está querendo, para onde nós vamos chegar. Por que eu estou fazendo aquilo? Acho que por que eu estou fazendo aquilo? O cara já chega para mim e fala, cara, mas por que a gente está mudando de A para B? Eu falei, cara, pensa bem, ó, daqui a 2 anos nós vamos precisar daquilo. Então, assim, você explicando, cara, puta, não tinha pensado nisso, porque o cara não tem. Engaja, a gente tem muito mais informação que os outros, né? Sim. A gente conhece a empresa muito, né, num nível, conhece informação de tudo que o cara que está programando não tem essa informação. Então, você dar essa visão estratégica é muito importante, né? Então, você tem que estar presente, tem que ter... Eu tenho um conceito que eu sempre fiz uma reunião mensal com todos os meus colaboradores. Isso há anos já, né? Não sei quantos mil anos, né? E o último que chamava Tamo Junto, né? Era um TMJ que punha todo mundo, né? Da minha diretoria, e a gente conversava. E ali eu dava o quê? A visão do negócio. Olha, nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos fazendo aquele produto, nós estamos melhorando aqui na parte de tecnologia, nós estamos fazendo isso aqui no marketing, que bacana. A empresa está indo para esse lado, nós vamos investir lá, a empresa tem que balancear mais o mix. Sabe, são coisas que os caras não têm essa informação, e você tem. E essa passada de informação começa a mudar tudo. Aí as pessoas começam a aceitar mais. Quando você fala, cara, a gente precisa lançar isso aqui rápido, em 3 meses, porque a estratégia é essa. Aí você fica, tá bom, entendi agora. Mesmo o cara seja contra, mas ele entende o porquê. Sim. Então já começa a quebrar as barreiras e automaticamente as coisas vão se acertando. Mas isso é longo, né? Porque é meio cultural, isso é longo prazo, né? Gostei do nome da reunião, viu? Quem deu foi o pessoal do marketing, a Renata que inventou. Tamo junto, Renata Ucha, grande amiga. Bom, já caminhando aí já mais para a reta final, quando você olha, né, toda a sua trajetória profissional, hoje, o que você hoje, digamos assim, diz, caramba, aprendi isso, foi muito bacana. Conta um pouquinho assim do que conselho que você daria, o que você faria diferente? Puxa, essa pergunta é complexa, vai pensar um pouco, né?
Eu acho assim, acho que o principal nessa resposta, Maria, é agradecer a oportunidade que eu sempre tive, né, nos lugares, sabe? Agradecer a Deus as oportunidades, né? E as pessoas que ficaram no meu caminho, sabe? Eu aprendi com muita gente, sabe? Eu grato a muitas pessoas, até falar aqui, vou até esquecer nomes, acho que não vai ficar até ruim, mas eu sou grato para muitas pessoas que, de maneira não fácil, mas dolorosas, né? De apanhar, né? De você sofrer, apanhar, né? Em bom sentido, apanhar, que diga ser corrigido, fez um crescimento gigante na minha carreira, assim, sabe? São pessoas que passaram no meu caminho que mudaram realmente a minha vida, né? Mudaram a minha vida no começo da carreira, de me direcionar, me dar uma chance. Acho que isso é importante, você tem que dar chance para as pessoas. Esse nosso papel, né, Marcão, de alta liderança, a gente tem que dar chance, tem que arrumar espaço para as pessoas que estão começando, sabe? Incentivar, acho que isso é importantíssimo. A gente tem caneta para isso, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, né? Então chega, muitas vezes, né? Amigos, né? Como meu filho está se formando, o amigo do meu amigo está se formando, dá um espaço, assim, a gente tem que criar espaço, as empresas têm que criar, tem várias que criam programa de estágio, sabe? A gente tem que dar espaço. Então, oportunidades que eu tive, foi muito importante, pessoas que passaram na minha vida, que mudaram a minha vida, mesmo. Tem um caso aqui que importa. Como é que eu entrei no mundo de seguros, né, 27? Parei o carro lá na 25 de março, eu e minha esposa. A gente parou naquele prédio de elevadores, sabe? Que você para, o elevador vai embora. Fui lá, voltei, fui pegar o carro, quebrado o elevador. Não consegui tirar o carro. Pô, fiquei lá umas 2 horas, não lembro. Faz tempo, né? Fiquei lá um tempasso esperando quem chega. Chega um cara que eu tinha trabalhado com ele alguns anos antes, para o carro lá também. Falei, nossa, quanto tempo eu não te vejo? Tal. E onde você tá? Falei, tô num lugar, tal. Tem uma vaga aqui na GF Seguros. Você quer ir? Vou. Aí entrei no mundo de seguros. Então são coincidências e são amizades que dão chance, que acontecem, coisas que acontecem. Então, eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, né? São coisas inesperadas, como quebrar o elevador e você encontrar uma pessoa que dá uma chance para você e você entra no mundo que eu realmente sou o que sou hoje, porque eu trabalhei nesse mundo de seguros. E são pessoas que me ensinaram muito por experiência, por observação e também por falar comigo, né? Me darem muito, cara, você está excedendo ali, você tem que ir para cá. Então, existem vários tipos de mentorias que eu tive, né? E eu acho que hoje o que eu né, respondendo, acho que essa última parte da pergunta, né? O que eu falo assim falaria para as pessoas? Eu acho que todo mundo tem um espaço, todo mundo tem o seu dom, sabe? Então, acho que o difícil da vida, eu sei que a gente é muito levado pelas circunstâncias, né? Às vezes você está aqui, às vezes te leva para um lugar que você vai para lá e faz uma carreira ali. Mas é você procurar naquilo que você é bom mesmo. Sabe? Acho que isso é importante. É difícil isso, né? Poxa, o que você é bom, né? Eu identifiquei onde eu sou bom. E ali eu consegui, como eu me identifiquei, eu consegui também enveredar para esse lado dentro das empresas. Mas não é todo mundo que consegue ver isso, né? Então, acho que o grande conselho que eu dou é converse. Você que quer que é jovem, que é mais jovem, que quer achar seu caminho, para onde você vai, pergunta, sabe? Não tenha timidez. Sabe, os executivos são, né? Nós somos, né, Marcão? Nós somos pessoas, nós somos acessíveis, a gente almoça, a gente janta, a gente dorme. Então, assim, não tenha medo de perguntar. Até porque a gente não nasceu executivo. Nasceu executivo, né? Então, assim, a gente são pessoas normais que você pode chegar, portas são sempre, as minhas portas são sempre abertas, se perguntar, poxa, eu estou pensando nisso, o que você acha? Meu trabalho está indo bem, não está? Mesmo que você não tenha, deixa eu dar uma pesquisada, depois a gente conversa. Assim, você jovem, pergunte, né? Tenha feedbacks, sabe? Tenha coragem de escutar. Acho que isso é muito importante, né? E moldar um pouco a sua carreira, né? Poxa, eu não estou indo bem aqui, então talvez eu não sou bom nisso, talvez eu sou bom naquilo. Tenha coragem de mudar. Então, assim, são várias coisas que a vida vai ensinando para a gente. Essas décadas é difícil falar aqui, pergunta complexa, mas eu acho que a gente tem que se comunicar, a gente tem que conversar bastante, né? Muito bom. Perfeito. Bom, você falou, né, vocês dormem, então já aproveita, deixa aí para uma pergunta, né? O que você faz ali para descontrair quando não está trabalhando, digamos assim, quando não está pensando em trabalho? Você dorme? Dorme, né?
tem época que a gente dorme pouco, né? Mas a gente dorme. Assim, eu gosto bastante de assistir jogos, né? Televisão, assim. Não mais pessoalmente, né? Em estádios, mas eu gosto muito de futebol americano. Eu gosto bastante mesmo, né? Acompanho bastante. Eu gosto de jogar game, né? Não dá mais tempo para jogar tanto, mas eu gosto de jogar game. E eu faço atividade física, assim, hoje gosto de fazer atividade física, agora, mais ultimamente, mais nos últimos anos. É o que mais me faz me... eu gosto de série, filme, essas coisas. Eu gosto muito de ficção científica, então eu fico procurando um filme de robô, android, essas tranqueiras aqui. Que pra mim... É o nerd aparecendo. É que sabe que eu tenho uma teoria sobre isso. Sai do meu mundo, nosso mundo dia a dia real, né? massacrante, real, de né? puxa, responsabilidade. Aí você vai pro mundo ficção. Sabe? Star Wars, né? Ficção, dá tiro, nave espacial, essas coisas que não existem, mas, poxa, é uma diversão, sabe? Sair do mundo real nosso para uma diversão. Eu já pensei nisso. Demorou, mas apareceu o nerd que havia em TI ali. Eu sou igual, então não sei. A gente também gosta bastante de Star Wars. É bom. Inclusive a gente tem, né, o nosso... Eu tenho o meu robozinho, o R2-D2 lá, comprei, que ele anda, fala. Inclusive, se tiver outro robô, ele conversa com outro robô. Então, é um hobbyzinho, né? Eu vou trazer ele qualquer dia aqui no programa. O nosso amigo aqui vai ficar vidrado nele. Deixa ele aqui na mesa, né? É importante ter esses momentos mesmo de descompressão, digamos assim, né? Bom, Wilson, você sabe como os seus pares, né, e as pessoas que trabalham com seus times, trabalham com você, o veem? Olha, algumas características a gente sabe, né? Sou uma pessoa muito dura, sou duro no trabalho, né? Sou um cara assim, bem exigente, trabalho muito perfeccionista. Gosto de risada porque eu tô é tudo igual, aí. né? Tudo igual, né? Eu me vendo. Sou um cara que gosta de muita velocidade, então me irrito quando as coisas são lentas. Eu acho que vocês... Acho que a gente é meu irmão aí. Né? Vocês, né, vocês de TI, assim, boa parte dos gestores, né, acho que vocês nasceram do mesmo... Não é possível, DNA, mesmo DNA. Né, deve ter tudo uma origem muito parecida. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa justa, que eu consigo reconhecer, sabe? O esforço, né? Reconhecer o talento, o esforço das pessoas. Eu sou um cara que entrega muito, eu acho. Isso é uma característica que eu tenho. Eu acho que eu sou e por ouvir, né? Eu acho que eu sou voltado a entregas. Né? Acho que isso é importante para todo mundo, né? Então, sei lá, acho que é isso. Eu vou contar para você então, Wilson. Porque a gente foi atrás. A gente se entrevistou, o pessoal que trabalhou com você. Sério? Sério? Tem um segredo. Depois eu te conto o segredo. Tem um segredo, mas vamos lá. Wilson Leal é um líder estratégico e inspirador, reconhecido por sua capacidade de transformar desafios em oportunidades por meio da inovação e gestão eficiente. Destaca-se pela sua visão sistêmica, foco em resultados e habilidade em estruturar processos com excelência. Sua liderança colaborativa e comunicação assertiva são amplamente admiradas, promovendo sinergia entre equipes e áreas de negócio. Além disso, seu comprometimento com a melhoria contínua e a entrega de soluções de alto impacto fortalece o desenvolvimento organizacional e a inovação no setor em que atua. Olha que bacana. A gente conta o segredo depois. Que legal, feliz, tô bem feliz. Não conta as coisas ruins, é só as boas, né? É só aquelas que as pessoas podem pôr no LinkedIn. Sabe? Legal. Bom, Wilson, agradecer aqui a sua participação, conversar aí um pouquinho. Passou rápido a beça. Né? Passa Dei uma muito olhada rápido. no relógio agora e falei assim, cara... Foi 1h20? 1h20 já quase. 1h20 quase. É tranquilo, né? Legal, conversa, né? Bacana, né? Dá pra gente... Inclusive, a gente tem aí como objetivo, projeta aí outras gravações em outros formatos, né? Então, a gente já deixa você aqui pra gente conversar em outro momento, aí trazendo mais gestores juntos nessa mesma conversa. Fazer uma troca é bacana. Bacana. Certo? Perfeito. Último recado, quer dar um recado aqui para a câmera, para alguém, para a turma, para se quiser.
o famoso assim, a câmera é sua. Não, primeiro eu quero agradecer imensamente o espaço aqui, né? Estar junto com meus amigos. Acho que é sempre importante a gente passar o que sente, né? Cada um tem uma maneira de ser, uma experiência de vida. Eu acho que isso agrega sempre para alguém. Então é bacana usar esse espaço aqui para ser uma inspiração de alguém, né? Pelo menos alguma coisa a gente capta. E agradeço bastante sobre isso. E acho que um grande recado é que o mundo está se movimentando, o mundo está mudando muito, né? IA generativa vai mudar o mundo. Minha visão é que IA generativa vai ser uma transformação tão grande quanto a internet foi lá nos anos 90. A gente nem sabe o que dá para fazer ainda. De acordo contigo. A gente não sabe o que fazer ainda, a gente está caminhando. A gente só sabe que vai ter que fazer. Agora o que? A gente está engatinhando, está tentando fazer algumas coisas. Então, o Gen AI vai mudar o mundo em vários aspectos que a gente ainda vai descobrir como. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar muito antenado. Acho que quem trabalha hoje, né, não é só TI, acho que quem está no mundo corporativo trabalhando tem que estar de olho no que o Gen AI vai fazer e vai transformar as nossas vidas e as vidas das empresas. Acho que essa é uma grande dica que eu estou de olho, né? E acho que todo mundo tem que estar olhando para isso, porque isso vai ser o nosso futuro. Antes e depois de Gen AI, a gente vai ter um mundo diferente, como que a gente se adapta a essa realidade, como que a gente não perde espaço de trabalho, como que a gente usa isso a nosso favor, a favor das empresas. Então essa é a grande sacada que a gente vai ter nos próximos anos. Muito bom, muito bom. Obrigado por estar conosco. Né? Imagina que eu agradeço. Hein? Muito obrigada. E agradecer, então, aos nossos apoiadores aqui do C-Talks. Agradecer ao Grupo Take, né, quando a gente fala aí de projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace, e também somos parceiros oficiais da Oracle, então a Take. Soft Expert. Quer que eu faça Não a minha? vai. A Soft Expert tem a suíte, né, a SE Suite para trabalhos com BPM, né, com GED, com contratos, riscos e compliance e outras coisas mais. Certo. Elo. A Elo, SAP e Thomson Reuters são os dois produtos ali em que eles prestam bastante consultoria e trabalham e entregam resultados. Vipor. A Vipor trabalha com a área de dados, né? A área de dados é extremamente importante para todas as organizações, ainda mais hoje em dia. E a Cisnet. A Cisnet, infraestrutura e segurança, não dá nem para tirar quase de um dos primeiros níveis. É quase o nível 0 hoje de importância para todas as organizações. Perfeito. Muito bem. Falou faltar do NetVisor. Fala você agora. Falar do NetVisor, né? Então, deixa eu voltar aqui, que eu preciso pegar minha colinha. Bom, lançamos então aí a plataforma NetVisor. É uma plataforma de networking. Tem o objetivo aí de juntar, né, ali os C-levels, tanto para uma plataforma ali que no futuro vai ter serviços, né? Mas também ali para bater um papo semanalmente, você consegue conversar com outros líderes em segmentos diferentes. É uma oportunidade muito bacana. Certo? Tá bom, é isso. E acesse o site? Acesse o site. netvisor.com.br. É isso aí. Tá jóia. Certo. Obrigado, gente, por estar aqui. Curtam, comentem, compartilhem e falem conosco, né? E tem um presente aqui, ó, do nosso convidado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado por estar com a gente. Até a próxima, galera. Valeu, tchau. Tchau, tchau.